A primeira escola, o primeiro dia de aula, é marcante na vida de cada um de nós. Muito mais marcou a vida de Marilene Rezende, a rotariana que, em 1º de julho, toma posse como governadora distrital, vivia numa fazenda no estado do Mato Grosso, distante 100 quilômetros da cidade. E aos 7 anos de idade, mudou da fazenda para a cidade a fim de frequentar a escola. O primeiro dia de aula marcou a sua vida, pela escola, pela mudança de ambiente. Embora já estivesse acostumada ao ambiente escolar, uma vez que na fazenda onde vivia, a sua mãe era a professora. É sobre o início da sua escolarização este vídeo de memórias de Marilene Rezende. Eu acho que com meu pai. Acho que era porque ele era mais maleável, né? E eu era muito danada. Nessa parte aí, a gente não tinha essa muita liberdade, não. Os pais, na época, eles não davam essa liberdade de você conversar muito, não, né? Você não tinha esse espaço de conversar com pai e mãe, não. Era diferente, né? De hoje, que a gente tem essa liberdade de falar. Minha mãe era muito enérgica, né? E meu pai também. Então, assim, nessa parte, não dava essa liberdade, essa forma de tratar a gente. Era muito na linha. Então, acho que meu pai, eu acho. Bom, eu era muito danada, então eu era muito encrenqueira. Eu sempre briguei, eu era gostava muito de estar em atividade, de fazer, então eu sempre em disputa, eu acho que eu era muito competitiva, acho que essa é a palavra, então eu sempre queria competir com os irmãos, mas a gente tinha um bom relacionamento. Eu sempre tive um relacionamento maior com o mais novo, que é mais novo do que eu. Os outros são bem mais velhos, né? Então, o mais novo é que a gente tinha mais ligação. Apesar da gente brigar, né? Como todo irmão. Não, a gente morava muito longe, né? Mas a gente teve muito mais contato com a família do meu pai, paterna, que é com quem a gente mais se via, né? Da minha mãe, não. Mas do meu pai a gente tinha mais contato. Até quando a gente veio para estudar, a gente morava. E quando vinha, às vezes ia para a fazenda do meu avô. Então a gente tinha mais contato com a família do meu avô. Mas a gente morava muito longe da família. A fazenda do meu pai era muito isolada. Então a gente, em criança mesmo, né? Depois de adolescência, não. A gente começou que viemos estudar, viemos para a cidade. A gente tinha mais contato também com a família do meu pai. Acho que talvez pelo fato de eu era, além da minha idade, eu tinha um avanço da minha... Eu não gostava muito de cumprir ordem. Eu sempre fui muito rebelde. Então, acho que eles não acreditavam muito no meu potencial. É assim... É engraçado isso. Esses dias eu estava conversando isso com a Eliana, né? Eu vejo... Eu recebia muito, gente, das famílias, a gente, quando eu reencontrava, né? Tudo, quando acontecia alguma coisa, sempre já me gritava que era a Marilene a culpada. Então, eu era assim, muito... E eu me sobressaía sempre no meio das crianças, sabe? Então, eu sabia... Eu lembro da minha mãe, a gente tinha minha mãe que era professora na escola, quando a gente morava na fazenda. E eu era mais nova, eu não estava na fase de ser alfabetizada. E ela lá ensinando os meninos, os 3 mais velhos, e eu ficava brincando. E eu aprendi primeiro do que eles que estavam ensinando. Aí eles não erravam, eu ia lá e falava, pô, é assim, assim. Então eu lembrava, eu tinha essa facilidade maior de aprender, mas também era muito encrenqueira. Então eu acho que eles não acreditavam muito no meu potencial, né? Achavam que eu ia casar e a vida ia... ser dona de casa. Essa era a expectativa. E naquela época era cultura também, né? Mulheres, era feita para casar, não era muito criar, muito, né? Não tinha muito. Então essa era a cultura, eu acho que era essa a expectativa.
uma expectativa e uma curiosidade, porque eu nunca tinha visto uma escola, né? A primeira vez que eu fui foi quando eu fui fazer a primeira série, eu já, né? E eu não conhecia a cidade. Aí nós mudamos, minha mãe mudou com nós para estudar, né? Para cuidar. Foi para a cidade, meu pai ficou na fazenda e nós fomos para a cidade para nós estudar. E a primeira foi, lembro até hoje da minha professora Lourdes, professora do primeiro ano. E foi uma expectativa, aquela preocupação de aprender, aquela curiosidade de saber. A gente já sabia ler, já sabia, porque minha mãe tinha ensinado, mas a gente já sabia, já conhecia todas as letras, já conhecia, já formava, sabia escrever o nome. Mas mesmo assim, a gente veio naquela curiosidade, né? Primeira professora, professora da gente era uma coisa muito especial, né? E até hoje eu vejo ela, onde que eu vejo minha primeira professora, eu sempre vou aonde ela está cumprimentá-la. Foi. Era minha mãe. Por mais que ela era uma pessoa... Minha mãe é uma mulher muito inteligente. Muito inteligente. Escola Estadual Carlos Ugnei. Estudei até a 4ª série. Era mais ou menos, sabe? Eu gostava muito de ir para a escola, porque era... mas eu gostava muito de brincar, era convivência com as pessoas, de conversar. Eu conversava muito. Matemática, eu sempre gostei muito de matemática. Sempre gostei muito de matemática.